Conversar com o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Esse é o título, não é? Tá, começou. Sou o presidente, né? Por vezes me perguntam, como é que eu cheguei até aqui? Pois é, uma história longa de como o senhor chegou até aí. Inacreditável. Sem um partido pequeno, 7 segundos de televisão, sem fundo partidário. Aí, basicamente, pela uma história de vida e mídias sociais. Pois é, a internet com certeza foi determinante nisso daí. Mas o meu marqueteiro foi o Carlos Bolsonaro, meu filho. Ele foi o grande marqueteiro que coordenou tudo, né? De casa. E vendendo quem chama a verdade. E a verdade dói. Né? Uma parte da população não está acostumado com ela, gosta de mentiras amenas, me acusa de grosso, né? E de outras coisas mais, né? Mas eu entendo que a população fez sua escolha. Fez, em 2018. Uma eleição de 2018. A eleição de 2018, ela foi bastante... Vamos falar sobre isso já, mas só rapidinho. Cara, ser presidente, assim, pessoalmente, deve ser a pior fase da tua vida. Quando eu me elegi, eu perguntei, meu Deus, o que eu fiz para pagar esse preço? Eu sabia das consequências. Logicamente que elas foram potencializadas com outras coisas que aconteceram. Pandemia, falta d'água, guerra lá fora. E parte da população não entende o contexto mundial. O problema foi para o mundo todo. Atira em cima de você. Preço de combustíveis, pelo amor de Deus. Produtos da cesta básica, o mais humilde, pagando óleo de soja R$13 o litro. O arroz chegou a R$40 o pacote de 5 quilos. Mas era diferente, acabou se provando diferente do que se esperava? Não, olha só. Eu sempre baseei na verdade, né? O João 8,32. E nas minhas lives, que a minha imprensa, mostrando a verdade. Se eu fosse esperar a imprensa tradicional mostrar a verdade, eu estava morto. Se eu dependesse apenas da imprensa tradicional, o Brasil é o pior país do mundo, era o grande incompetente responsável por tudo o que aconteceu. Se fosse só no Brasil o problema, pode me culpar. Mas é no mundo todo. Agora, levando-se em conta o mundo todo, o Brasil é um país que menos sofreu com a pandemia. Você diria que não tem nenhum veículo de mídia que te ajuda? Não digo ajudar. Tem alguns, se eu puder falar aqui, a Jovem Pan, por exemplo, os Pingos nos Is, tá? A Jovem Pan como um todo, né? Tem matéria também que entra no Record, no SBT. Agora, aquela grande imprensa, não existe boa notícia. Quando tem uma boa notícia, tem uma vírgula, uma conjunção adversativa, mas... né? E não tem boa notícia. Gostei da conjunção adversativa. Eu sou ex-professor, cara. E eu fiz letras português e inglês, então eu gostei dessa daí. E eu estudei o português, eu tinha dificuldade, pelo Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Onde aprendi o português. A primeira lição, artigo masculino definido singular. Daí você vai em frente. Também aprendi, tinha dificuldade de eletricidade, queria fazer concurso, né? Eletricidade, fiz também IUB. E a gente fazia as provas no IUB, Instituto Universal, chegava a prova, fazia, às vezes não sabia uma questão, não pegava cola não, deixava em branco, respondia da melhor maneira possível, mandava para a correção. E de vez em quando tirava nota 7. Tu não colava, presidente? Não colava, tinha nota 7. Eles não devem ter arquivado isso tudo lá, porque são milhares de pessoas que faziam esses... E já faz muito tempo também. Cursinho, né? Foi nos anos 70. Eu também fazia, como eu entregava jornal para o Estado de São Paulo, eu tinha 15 anos, 70, eu colaborava com o jornal fazendo palavras cruzadas. Eu fazia palavra cruzada, preenchia, pegava ali os sinônimos e mandava para o Estadão. E tem umas 20 publicações minhas, aproximadamente, desse jornal. E quando chegava o jornal, que eu abria lá em Eldorado, né, chegava 1h, e tinha uma palavra cruzada minha, eu não entregava o jornal, eu batia na porta, na página tal tem uma matéria sobre o Eldorado Paulista aí. Já fazendo campanha, quem sabe, né? Entendi. Antes da gente continuar esse papo, deixa eu falar rapidamente aqui dos patrocinadores. Começando pela Insider, que é essa camisa aqui. Começando por onde? Pela Universos? Então mentira. Começando pela Universos,
Cara, é um jogo, na verdade. É um jogo desses play to earn aí, um jogo que você ganha as NFTs e tal. E tem uma notícia interessante, porque você sabe que o jogo ainda não lançou, mas a primeira whitelist acabou de ser liberada. Então você pode ir lá. Basicamente, você pode se inscrever para concorrer à possibilidade de ter uma NFT com uma condição totalmente diferenciada, tá? Nessa whitelist você pode ganhar uma caixa Gold com 80% de desconto lá, e nessa caixa Gold vai ter uma nave que é para você usar no jogo. Esses jogos de NFT e tal, você vai jogando e vai adquirindo essas NFTs. No caso desse jogo aí, as naves, os personagens, não sei o quê. E essa oportunidade aí é só para... Tem poucas vagas, a quantidade é limitada. Você precisa andar logo, porque isso vai rolar até o dia 12 de agosto, que é sexta-feira. Então, entra nas redes sociais dele, que tá tudo aqui na descrição, entra no Discord, tá bom? Vai lá, se inscreve nessa whitelist aí, porque, como eu disse, vagas limitadas, tempo limitado, tá bom? Esse jogo vai revolucionar, porque esse daqui é sério. É uma equipe totalmente brasileira, tem na verdade, umas consultorias assim, internacionais, inclusive um cara da NASA faz parte do time. Então, entra lá, as redes sociais estão todas aqui na descrição e o Discord também. Então, tem o QR Code também, beleza? Faltou alguma coisa aí, Borba? 100 naves. Hã? Fala que é 100 naves. São 100 naves. Pois é, são 100 naves, então é uma quantidade limitadíssima. Posso colaborar aqui na propaganda aí? Claro. São gamers. É. Isso? Então, boa noite aos gamers de todo o Brasil. Dizer que, independente de qualquer coisa, desde 2019 nós temos diminuído o imposto de importação para produtos que compõem os gamers. Tá? Por exemplo, aqui, 2019, 20 e 21. Passamos, então, a questão dos jogos eletrônicos, de maneira geral, de 50%, atualmente 20%. Tá? E assim, os componentes, etc., vão diminuindo. Isso daí todo mundo gosta. Não tem nada a ver com o meu programa, como está começando em 19. Nós temos o governo que mais diminui impostos no Brasil. E os gamers não ficaram de fora. Afinal de contas, né, o gamers é negócio também. É negócio também, com certeza. Emprego, é negócio. Esse aspecto aí do governo que você falou sobre diminuir muitos impostos aí, eu li sobre isso também, quero conversar sobre isso também, porque tem uma outra... o lance do superávit primário, que eu queria saber como é que vocês chegaram nesse resultado diminuindo impostos, mas vamos falar sobre isso já. Tem também a Insider, que é essa camisa aqui que eu estou usando, que é a Tech T-Shirt, que, ela tem várias características muito interessantes. Por exemplo, você não precisa passar ela depois que você lava, ela tem uma ação bactericida, ela não deixa o fedor sair. Então, se você fica fedendo, o fedor fica só para dentro. Certo? Sim, presidente. Você vai ganhar um. Aí, presidente. Opa, obrigado aí. Pra você aí, uma camisa da Insider, para tu experimentar aí. Vamos usar na próxima live. Isso, boa. E tem um boné, esse bonezinho é de Trapper. O bonezinho não tem marca de nada aqui, o bonezinho. É só a camisa, mas nada. É uma camisa bem básica, assim, que ela Não tem nada escrito aqui, pô. Não tem nada escrito, pô. Eu prefiro assim. O que você prefere? Porque se for dormir com a dona Michelle, não vai sentir. Sem tomar banho, não vai sentir o cheiro, é isso? Bom, se você for dormir com ela sem tomar banho e sem tirar a camisa, ela não vai sentir teu cheiro. Então, ó, mas a Insider não tem só camisa, tá bom, gente? Eles têm uma linha de produtos, na verdade, e a mais nova adição é o boné. Lá no site deles, assim, também não é só preta, tem de várias cores diferentes lá. Entra lá, insiderstore.com.br. Hoje o cupom é FLOW20, porque hoje você vai ganhar 20% de desconto. Geralmente é 10%. Não é que o presidente está aqui, né? É diferente. 20% de desconto na tua compra, tá bom? Ela, você conhece. Se você não conhece, passa a conhecer. Entra lá, insiderstore.com.br. Levinha, gostosa, conforto térmico top, beleza? Não perde a oportunidade. É isso. E, já que eu tô falando aqui da marca dos outros, deixa eu falar um pouco da minha também. Você sabe que a gente começou em 2018, era só um podcast. Era eu, o Monark e o Jean. E o nosso objetivo, cara, isso é interessante, era a gente se tornar relevante o suficiente para conversar com as pessoas mais relevantes do Brasil. E, é importante para mim, é um marco, na verdade, na minha vida, poder conversar com o senhor aqui hoje, porque você é o presidente do Brasil, sabe? Para mim é uma coisa impressionante, sim, uma estrada que a gente percorreu que realmente mudou e vem mudando, na verdade, a forma como a comunicação é feita no Brasil.
E, cara, isso me deixa bastante orgulhoso, até porque a gente percebeu que esse cenário, ele não podia ser um cenário só do Flow, eu não podia ter um programa que tivesse o monopólio da parada, e a gente trabalhou ativamente durante os anos de 2020, 21 e 22 para a gente aumentar a pluralidade da coisa e a gente conseguir atingir diversos segmentos da sociedade. Então, pra você ter uma ideia, hoje a gente tem um programa só de ciência, hoje a gente tem um programa só de temas adultos, hoje a gente tem um programa que acontece lá no Capão Redondo, sabe? A gente fez um estúdio lá no Capão Redondo, que o Ferrez apresenta um programa lá e tal. E, cara, a pluralidade e espalhar o diálogo tem sido algo que a gente leva desde o primeiro dia. Vai ter uma galera, por exemplo, que vai estar me batendo ou puto comigo porque eu estou conversando com o Bolsonaro. Mas a gente abre o espaço aqui para o debate e para a conversa mais humana possível com todos os vieses políticos, com todas as pessoas que estiverem dispostas a dialogar. Porque, na minha visão, eu acho que o principal problema do Brasil hoje é a falta do diálogo. Eu acho que as pessoas conversam pouco, eu acho que as pessoas elas vestem uma camisa e, com todo respeito, vestem a camisa do Bolsonaro e, portanto, não querem conversar com o outro lado, vestem a camisa do Lula e, portanto, não querem conversar com o outro lado. E eu acho que esse é o principal problema do Brasil e eu tomei como isso a minha missão de proporcionar o diálogo mais humano e mais real que é possível ter com 5 câmeras filmando a gente. Tô muito feliz, cara. Obrigado por vir aí. Qualquer presidente é presidente dos 215 milhões de habitantes. Exatamente. E a gente tem que procurar se moldar. Agora, a minha cadeira é um tremendo aprendizado. Não é mais o que eu quero, é o que a maioria da população quer. Eu tenho um norte que é o pensamento da massa, da população. Presidente, eu não sei se eu concordo muito com isso que você está falando, porque eu acho que tem bastante coisa da impressão, você imprime muita visão pessoal, na verdade, na tua cadeira. Por que, por exemplo, a gente faz tão pouco plebiscito? Passa pelo parlamento isso daí. E muito plebiscito não é meio complicado. Agora, para você ter um plebiscito bacana, você tem que ter um sistema confiável de votação, né? Você pode ver, em 2005, fizemos ali o referendo, o plebiscito, a consulta popular das armas. O governo era outro e ele fez exatamente o contrário. Mas teve o resultado que a população queria. Que 2/3 queria a venda e comércio de armas e munição. O governo fez exatamente o contrário. Jogou mais pesado uma campanha de desarmamento, dizendo que aquilo ia ajudar a diminuir a violência no Brasil. O que eu fiz quando eu assumi? Eu fui para o limite via decreto e portaria dos meus ministros para a gente facilitar a compra de arma de fogo por parte do cidadão de bem. Olha o número, 2016. Número de porte ou posse? Os dois. Tá. Os dois. 2016. O número de mortes violentas no Brasil. Aí entra arma de fogo, grande parte. 61 mil pessoas morreram. O ano passado, 41 mil. Ou seja, com a minha política, ou corroborada por ela, diminuiu-se em 20 mil. Se tivesse aumentado, a imprensa estava descendo a leme. Como diminuiu... Ninguém fala. Não. Mas será que tem uma correlação direta? Eu acho que tem, porque é o seguinte, quando a pessoa vai cometer um crime, ele fica mais à vontade, quanto mais certeza ele tem que ninguém vai oferecer mais resistência para ele. Hoje em dia, você pode ver, no campo, nós aprovamos a posse estendida. Você, até há pouco tempo, você podia usar a tua arma no campo dentro da tua casa. Agora você pode montar o cavalo, a bicicleta, um carro, né? E em todo o perímetro da tua fazenda, você pode ter o porte de arma de fogo. Tá. Isso, no meu entender, ajudou a inibir. Porque eu entendo que invadir a tua casa, teu apartamento, tua fazenda é a mesma coisa. A propriedade privada tem que ser sagrada. Ninguém pode invadir sua propriedade privada. E isso ajudou a inibir. Você pode ver, a violência no campo diminuiu bastante. Não só contra pessoas, mas contra animais. Era muito comum, até pouco tempo atrás, o pessoal invadia a tua propriedade, sem você saber, dava uma foiçada na perna do boi e depois dava uma foiçada no cupim e ele deixava o boi lá agonizando. Diminuiu bastante isso. Roubo, por exemplo, de defensivos agrícolas também diminuiu.
Agora, é o medo da arma. No meu governo, nós praticamente já quase dobramos o número de CACs. É o colecionador, atirador e caçador. Somos quase 700 mil. Então, a arma de fogo se fez presente. Agora, você pode perguntar, por que o Supremo não derrubou? Porque teve um ministro que pediu vistas aos decretos. E não tem prazo para entregar. Isso vale para qualquer ministro, para qualquer projeto, para qualquer coisa. Então, o ministro pediu vista, sentou em cima. Então, nesse caso, foi bom para você o STF? Não, nesse caso, foi bom, dado esse ministro, né? Ele pediu vistas. Porque nós sabemos o viés de esquerda, na maioria dos ministros do Supremo, que são favoráveis ao desarmamento, mas não abre mão de segurança armada e nem carro blindado. Mas é o viés de esquerda, presidente, porque, eu, particularmente, eu não me considero de direita, eu não me considero de esquerda, eu gosto de pegar cada assunto e me debruçar sobre ele de acordo com a minha experiência de vida. Então, eu sou a favor da flexibilização das armas e tal, mas eu também sou a favor da flexibilização da maconha, por exemplo. Então, é uma pauta de esquerda e uma pauta de direita, mas elas fazem parte da minha visão de mundo. Então, será que essa ideia, essa maneira que o STF se propõe e tal, ou será que é legal a gente colocar essa ideia de esquerda e direita para todas as decisões que as pessoas tomam? Eu falei viés, Tá. Não foi todo mundo de esquerda é assim, ou todo de direita é assado. O Supremo, no caso, estaria interferindo numa ação do Executivo, porque eu tenho o poder de, por decretos, regulamentar leis. E por portarias, né, também dá mais um passo avante. Quando você pega arma de fogo para o cidadão de bem, faz algum mal para terceiro? Acho que não. Agora, por exemplo, a maconha... o cidadão de bem, é difícil você... Ele pode ter um surto, sim, pode ter um surto, tá? Mas tem uma série de exames para você adquirir sua arma. Quando você fala em maconha, eu não persigo o usuário. Eu nunca falei que tem que prender o usuário. Nós inibimos o tráfico aqui no Brasil. Você pode ver. Uma pessoa que fuma maconha, por exemplo. Né? Conheço um monte, presidente. Todo mundo conhece alguém que fuma, né? Ele não fala, mas a gente sente. Tá. Por exemplo, o tempo de reação a um estímulo é majorado. Com certeza. É majorado. Então, eu e você, por exemplo, já que você falou que você fuma. Não, eu não fumo. Eu fumo nicotina. Não fumo maconha, não. Então, você é a favor? Eu sou a favor. Me desculpa aqui, então. Então, você é a favor a liberar. Então, duas pessoas dirigindo. Entre ele perceber um sinal luminoso de perigo e eles dão um golpe de direção para um lado ou para outro, para evitar um acidente, essa fração de segundo, para quem faz uso, pode ser fatal para ele e para terceiro. Pode. Mas, presidente, sim, só para a gente quebrar o gelo aqui, que o senhor nunca dirigiram um carro para o senhor chapadão, porque esse cara vai andar a 30 por hora. Não, minha esposa um dia reclamou para mim, né, porque ela é bastante discreta, né, que quando ela andava em Brasília, ela é obrigada a andar com carro com segurança, até com a minha filha também é obrigada de segurança, ela reclamou que o pessoal ia a 40 por hora em Brasília. Daí eu falei lá com o Joeleno, siga aí a velocidade definida pelas placas. Aí o pessoal começou a andar a 60, de vez em quando a 40, a 70, daí ela não reclamou mais. Mas assim, pessoalmente, o senhor é contra a legalização da maconha? Se depender de mim, tá, eu veto uma proposta nesse sentido. Se bem que quem faz as leis, em última análise, é o Congresso Nacional. Que eu vetando, o Congresso pode derrubar o veto, não tem conversa, vai ser... É igual a questão de aborto, né? Se o Congresso aprovar, eu veto. E se o Congresso derrubar o veto, a gente é obrigado a cumprir a lei. Sim, sim. Então, mas nem existe debate nesse sentido. Quando você fala em feitura de direito, volta para o Supremo. O Supremo não pode ter freio nisso aí. O Supremo vê a questão de constitucionalidade. Sim. E não de materialidade de leis. O Supremo não pode ficar legislando, praticar o ativismo judicial. A princípio... Cada poder no seu quadrado. A princípio, o papel do Supremo é decidir sobre a constitucionalidade das leis, não é? Sim. E o senhor tem criticado bastante eles aí sobre algumas decisões e tal. Porque eles interferem, tá certo? E não pode interferir. Você quer ver, pouco tempo atrás, o Congresso e, por vezes, o Conselho Nacional de
o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, não é isso mesmo? Tá. Decidiram há pouco tempo que homofobia e racismo, homofobia deve ser tipificada como se racismo fosse. Tá? Quem tem que decidir isso é o Congresso. Tá. Se for uma proposta de emenda à Constituição, eu nem entro em campo. O teu problema não é com a proposta em si. Não, nós temos que, olha só, para nós vivermos em harmonia, cada poder tem que fazer o seu papel. Tá? E o ativismo judicial se faz presente no Brasil. Que vem a questão da prisão do Daniel Silveira, por exemplo. Tá. Ele falou muita coisa que eu condeno. Mas não é um ministro que resolve abrir um inquérito, que resolve investigar e resolve punir o cara. Isso já aconteceu antes? Isso daí é realmente um caso interessante porque, assim, não me parece o papel do Supremo mesmo. Não pode ser isso aí. Se você, por exemplo, se sentir ofendido por palavras minhas, você entra na justiça. Você não pode prender o cara. E ficou preso 9 meses, praticamente. Agora, por que eu não entrei em campo nessa questão? Porque o ministro Alexandre de Moraes resolveu dar uma canetada, né, criou a figura do flagrante continuado. Nunca fiz na minha vida, nem para traficante. A Polícia Federal foi na casa dele à meia-noite. E daí ele ficou preso 9 meses. Mas na semana seguinte, ato contínuo a prisão dele, a Câmara dos Deputados diz que a prisão era legal. E se eu fizesse qualquer coisa, eu estaria não agindo contra o Alexandre de Moraes, mas contra o Poder Legislativo. Daí fiquei na minha. Eu imagino que tenha sido porque o Daniel, ele segundo o STF, ele fez ataques diretos ao STF, né? E aparentemente Mas o que é liberdade de expressão, meu Deus do céu? O que é liberdade? O parlamentar, a Constituição de 88, tá? Eu cheguei em 91. E naquela época começava a se punir parlamentar ao arrepio do artigo 53. O que dizia o artigo 53? Deputados e senadores são invioláveis por palavras, opiniões e votos. Daí o pessoal, quando existia esses ataques, né? Não, palavras, opiniões e votos, mas tem que ter um limite. Liberdade com responsabilidade. O que o Congresso fez em 2001? Botou um pronome quaisquer. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras, opiniões e votos. O que é quaisquer? Eu posso xingar você do que eu quiser. Você pode entrar na justiça, calúnia, difamação, né? Mas prender nunca. E aconteceu exatamente isso. Tanto é que, quando saiu da esfera do Supremo, quando o Daniel foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por palavras, a 9 anos de cadeia, a começando em regime fechado, em menos de 24 horas eu concedi a graça, né? O indulto. Foi uma grande polêmica também. Mas era legal. Tive gente contrário, porque muitas coisas eu decido com quem de direito. Se eu começar a conversar com 3, 4 pessoas, vaza. Teve ministros que eu conversei e foram contrários. Você vai arranjar uma briga com o Supremo. Olha, eu posso brigar com qualquer um, menos com a minha consciência. Eu vi um parlamentar, porque eu fui deputado também. E tem muita coisa que eu batia no passado com parlamentar e outros poderes também. Tá? É a nossa liberdade. Você no Congresso, você pode entrar com um projeto para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Você inventa lá, eu quero que no Brasil aqui o regime seja tal, paredão para quem não sabe. Você pode entrar com o projeto. O parlamentar, aquela pessoa que tem o direito, né, pelo artigo 53 da Constituição, defender o que bem entender. E ponto final. Se ele fez besteira ao longo do seu mandato, que não seja reeleito lá na frente. Então, errou, no meu entender, o Supremo. Tá? Errou o parlamento, no meu entender, quando, por ampla maioria, resolveu manter o Daniel preso, e ninguém sabia quando ele ia sair da cadeia, e depois eu fiz a minha parte. Vamos botar ele no seu lugar, porque um poder não é melhor do que o outro. E a questão da liberdade de expressão é sagrada. Você pode ver, há poucas semanas, se votou uma urgência de um projeto em Brasília, eu entrei em campo contra a urgência, e quase ela foi aprovada, querendo aqui criar uma lei sobre fake news. O que é fake news? Bom, isso é uma questão complicadíssima mesmo, porque eu tenho medo de dar a um burocrata o poder de dizer o que é verdade e o que é mentira. Mas eu entendo também que existem notícias... Assim, eu já vi, e eu não estou falando que foi o senhor, por exemplo, que pôs para frente, mas eu já vi notícias que elas são só essencialmente falsas, e tanto a favor do senhor quanto a favor do Lula, já vi que existe alguém se beneficiando
desse tipo de coisa, de fake news mesmo. Eu não sei como faz para resolver. Tenho certeza que fake news não é um fenômeno de 2022, ele é um fenômeno antigo, na verdade, mas que era difundido com um pouco mais de dificuldade, hoje com o WhatsApp e tal, o Twitter, é tudo muito mais fácil. Olha só, o que faz um jornal, uma televisão crescer? É informação precisa e verdadeira. Se começar a mentir, ela entra em decadência rapidamente. As minhas mídias sociais, que são operadas pelo meu filho Carlos Bolsonaro, são as que mais interagem no mundo. É o senhor que responde lá com a mãozinha, não? De vez em quando sou eu, de vez em quando a gente conversa rapidamente, vai. Tá, não, então não dá, tá certo, não vai. Então, essas mídias sociais, hoje em dia, elas recalcaram bastante as mídias tradicionais. Sim. Você pode ver. Eu falei que me elegi vereador em 88. Naquele Sim. tempo não existia telefone celular. Não existia mídias sociais. Então, uma matéria numa página qualquer, de um jornal, o Globo, por exemplo, te derrubava na tua campanha. A imprensa derrubava presidente da República. Você não tinha como reagir àquele fake news da imprensa. Alguém acha que Folha, Estadão, Globo, Isto É, antagonista, não tem matérias ali completamente dissociadas da verdade. Mas você acha que eles têm realmente o poder de influenciar? Você acha que eles conseguem, de fato, mudar o rumo de uma eleição? Não, perderam bastante esse poder. Tá. Tanto é que durante a minha campanha, você via eu sendo acusado de misógino, de racista, de fascista, tá? De não gostar de nordestino, tá? De ser ditador. Fui massacrado pela mídia. Se bem que eu comecei a aparecer na mídia, na verdade, em 2010. De 91 até 2010, 20 anos pela frente, né? E eu tinha minha vida de parlamentar, o pessoal dizia que eu era encrenqueiro. Não, eu comprava a briga lá. Então, vários momentos lá em comissões que o cara ia falar lá, abobrinha, daí eu reagia. Até quando eu cheguei, capitão do Exército, tá, tinha lá dezenas de parlamentares que haviam sido anistiados há pouco tempo e chegaram lá para mostrar a verdade deles. Daí viram um capitão pela frente e, opa, vamos pegar esse cara aí. Só que se deram mal, tá? Porque tinha contrapartida. O que foi o regime militar? Tem prós e contras. Não tem nenhum regime perfeito. Por que aconteceu o 64? Até eu peguei o filho da Mira Leitão, né, foi me entrevistar, e eu tenho um vídeo, daí eu perguntei para ele, quando é que houve a Revolução? Ele respondeu, 1º de março. Eu falei, não foi 1º de março. Não foi 31 de março? Ah, foi 31 de março. Né? Quando é que tinha o presidente aí deixou de ser presidente na época. Então foi 31 de março. Eu falei, não foi 31 de março, foi dia 2 de abril. Quem caçou o João Goulart não foram os militares, foi o Congresso Nacional. O Congresso, numa sessão de 2 de abril de 64, caçou. Dia 11, o Congresso votou no Marechal Castelo Branco, e dia 15 ele assumiu. Não houve um pé na porta, porque os golpes se dão com o pé na porta, com fuzilamento, com paredão. Foi tudo de acordo com a Constituição de 47, ou 46. Tudo de acordo. Nada fora dessa área. Nem ele sabia da história verdadeira. Ele estava divulgando um livro da mãe dele. Nem ele sabia o que aconteceu realmente 31, 2 de abril, 11 de abril e 15 de abril. Ninguém ele sabia. Mas o contexto em si acaba indicando que as coisas aconteceram. Podemos dizer, o senhor concordaria se eu dissesse que foi um golpe dentro das regras? Ou foi Bem, se você quiser falar em golpe, fala que o parlamento deu golpe, não os militares. Não foram os militares. Que quem tornou vaga a cadeira do João Goulart foi o Congresso Nacional. E tanto é verdade que em 2013, olha só, em 2013, o PSOL entra com um projeto de decreto legislativo, um projeto de lei, anulando a sessão de 2 de abril de 64. Foi uma sessão que durou várias horas. 2013? 2013, várias horas. Tá? Eles anularam a sessão de 2 de abril de 64, que foi a sessão que cassou, que tornou vago a cadeira do João Goulart. E eu discursei por 3 ou 4 vezes, sozinho. Todo mundo contrário, né, a favor do projeto, e eu discursando contrário do projeto, todo mundo a favor. Daí, dado momento, eu falei, Lênin apagava fotografias. O nosso parlamento está apagando fatos. Agora, eu tinha uma cópia do Diário do Congresso, está comigo até hoje.
O resto foi incinerado ou foi pintado de negrito. Por que isso? Por que não mostrar a verdade para a população? Se errou, tudo sem problema nenhum. É porque eu enxergo a política, de uma maneira geral, como um... Pô, com todo respeito, mas eu sinto parece um teatro, assim, meio sem graça, assim. Sim. Triste. Tem, e sim. Pra mim, eu falei pro senhor aqui fora do ar, e eu vou repetir, eu acho que, assim, eu não o conheço pessoalmente, mas eu tenho certeza que o seu pior defeito é ser político, cara. Porque... Não, entendo na política é meio por acaso. As coisas que acontecem ali, elas são muito sujas. Tem coisas boas e coisas ruins. Coisas boas. Conseguimos com o parlamento agora votar a redução do ICMS dos combustíveis. O pessoal está vibrando aí, gasolina quase R$5. Os governadores não estão, não. É lógico que não. Mas foi de cima para baixo. Mas grande apoio nosso no parlamento, além do parlamento como um todo, né? Foi o presidente da Câmara, o Arthur Lira. A redução foi de quê? 25 para 18? Cada estado, por exemplo, tinha um percentual do ICMS na gasolina. Tá. O Rio de Janeiro é o maior. Era 35%. Tá. Cada litro de gasolina no Rio de Janeiro, você pagava R$ 2,30 de ICMS. Então, varia em média 30%. Passou para 17%. Aí muda muito, né? E mais ainda. Eu, por exemplo, já tinha zerado o imposto federal do diesel desde o ano passado. Sim. Tá? E o que nós fizemos agora aqui? Nós zeramos o imposto do diesel. Eu zerei o imposto da gasolina, imposto federal da gasolina. Tá? E os estados baixaram para 17%, de modo que foi uma queda brusca. Sim. E um decreto nosso, decreto do ministro Saxida, né, que é das Minas e Energia, ele falou que os postos têm que botar o preço do combustível praticar no dia 22 de junho. Isso não foi uma ideia tua? Não, eu fiz, tá, tudo bem. Eu propus uma outra ideia para ele sobre isso, tá? E ele aperfeiçoou a minha ideia, como ele é do setor, do ramo. É um cara inteligentíssimo, ele botou, aperfeiçoou. Eu forcei o decreto e ele aperfeiçoou o decreto. Mas, presidente, isso não... Ó, para pessoas que estão prestando atenção na política do Brasil, pô, a gente sabe que esse é um ano de eleição, isso me parece um pouco jogar pra galera, não é não? Olha, se você falar, por exemplo, sobre o Auxílio Brasil, para quem está passando fome, isso não é jogar para a galera. Não, mas estou falando especificamente do posto. Eu não vejo isso. Olha só. A tendência dos combustíveis, dado também a guerra na Ucrânia e Rússia, é aumentar. Sim. A Petrobras tinha sua política, chamada PPI, a paridade de preço internacional. E eu não tinha informações da Petrobras, na verdade, o que era o PPI. Que a Petrobras está se comportando mais como uma empresa insensível à sua parte social definida na Constituição e na lei das estatais. A Petrobras, qual que é o percentual que é do governo? Acho que é 50 e pouco, olha só, né? você pode ver. É o primeiro trimestre, lucro 44 bilhões. Tá. As petroleiras do mundo todo baixaram sua margem de lucro. Sim. A Petrobras não baixou. O último, agora desse segundo trimestre, 55 bilhões. Mesmo pegando uma rebarbinha da redução de alguma coisa aí. Tá? É um lucro exorbitante. Nós queremos que a estatais dê lucro. Como no meu governo tem dado lucro. Passamos de déficit para superávit. Tá? Mas não esse valor todo. E a Petrobras, eu mudo o ministro agora numa canetada aqui. Em 30 minutos publica o Diário Oficial de União Extra. Agora, na Petrobras, não. É todo um rito. Leva, em média, 45 dias para você trocar. Para trocar o presidente. Você sabe quanto ganha o presidente da Petrobras? Não. Chuta aí um valor bem alto. 40 pau. 210 mil. Caralho. Tá? Quanto ganha um diretor da Petrobras? 100 mil. Final do ano, de acordo com os seus ganhos, né?